que foi uma viagem histórica, não só porque a água chegou a Paraíba e chegou com força em Monteiro, mas também porque eu conheci a angústia do povo da Paraíba com a necessidade de água. E fiquei mais feliz ainda quando, alguns meses depois, eu fiquei sabendo que a água chegou a Campina Grande, sabe? E se Deus quiser, logo logo o nosso governador vai anunciar o fim do racionamento, que já dura não sei quanto tempo aí na região de Campina Grande. Portanto, é uma alegria, e eu também espero que o nosso governador Ricardo Coutinho, mais do pessoal do PT, mais do pessoal da igreja, mais do pessoal do PSB, mais do pessoal do movimento social, prepare uma grande festa para a gente também fazer a mesma coisa quando chegar o eixo norte aí também na Paraíba, para a gente inaugurar definitivamente a transposição da água no estado da Paraíba. Presidente Lula, qual é a sua avaliação desse contexto da transposição, que é a principal obra hídrica que o Nordeste tanto almejou e que foi concretizada no seu governo? Qual é a sua avaliação sobre essa paralisação crucial desse eixo norte, que uma série de pleitos tiveram que ser feitos para que a licitação pudesse ser destravada agora e a expectativa para a retomada da obra, presidente? Olha, na verdade, eu penso que essa é uma obra histórica, porque é desde o tempo do Império, né? Todo mundo sabe do famoso discurso, a famosa frase de Dom Pedro, quando ele dizia que daria a última joia da coroa para fazer a transposição. Acontece que tinha implicações políticas com estados que não queriam que fosse feito, sabe? Muitas vezes a Bahia não queria que fosse feita, muitas vezes Sergipe, muitas vezes Alagoas, e nós precisamos ter uma política muito forte de envolver os governadores, fazer um debate, dizendo que o rio era nacional e que era necessário a gente não negar água para quem estava com sede, para quem precisava de um pouco d'água. E nós fizemos duas coisas extraordinárias. Primeiro, nós provamos, depois de 170 anos, que era possível fazer a transposição. E enquanto a gente não fazia a transposição, nós começamos o problema das cisternas, que era um programa que começou com a Igreja Católica. Eu lembro do debate que eu fazia lá em Afogada de Engaveira, em Pernambuco, com o bispo. Ou seja, quando nós começamos, e a companheira Dilma terminou inaugurando quase 1.400.000 cisternas para a gente tentar diminuir o sofrimento do povo nordestino. Obviamente que eu estou consciente de que o problema não termina quando a água chegar, porque é preciso discutir a administração da água, o preço da água, quem vai se utilizar dessa água, porque a gente não pode esquecer, sabe, os pequenos produtores rurais. A água é para beber, mas a gente não pode esquecer das pessoas que têm pequenos animais, a gente não pode esquecer de uma área que tem que ser aproveitada à margem dos canais para gerar desenvolvimento para pequenos produtores. Então ainda há um longo debate. A primeira tarefa vai ser cumprida, vai ser levar a água. Quando levar a água, tudo vai ficar mais fácil. A discussão irá acontecer com a água concreta chegando na casa das pessoas. E somente quem não sabe o que é isso, não tem noção do que é uma dona de casa abrindo a torneira e pegando água dentro da sua própria cozinha, né? Uma coisa, ou tomar um banho de chuveiro. Então eu acho que nós cumprimos com a nossa parte. Era uma promessa, era um sonho, era um compromisso de fé que eu tinha de fazer a transposição do São Francisco contra muita gente, e ela foi feita, e eu agradeço a Deus e agradeço ao povo brasileiro por compreender a necessidade de fazer uma obra dessa para tentar ajudar 12 milhões de nordestinos que moram no semiárido. Presidente Lula, meu companheiro de estúdio, João Costa, que inclusive está aniversariando hoje, também participa da nossa entrevista e faz a sua pergunta agora, presidente. Presidente, saudações e boa tarde. Em junho de 2009, o senhor assinou um protocolo, o governo da França. Este protocolo resultou na construção de um submarino nuclear, que está em curso, pela Odebrecht. Em junho de 2009,
Não importa o nome, o representante é que era o nome da FIA. Aquele homem da CIA, eu pergunto o senhor acha que tem um braço americano nas manifestações de 2013 e na derrubada da presidenta Dilma? João Costa, primeiro eu queria te dar os parabéns pelo aniversário. Eu tenho inveja de quem está fazendo 63 anos, porque eu já vou fazer 72 quando chegar, sabe, dia 27 de outubro. Eu quero te dizer que eu sempre tive muitas dúvidas com relação à movimentação de julho de 2013. Sempre tive muitas dúvidas da participação oficial dos meios de comunicação, sobretudo as grandes redes nacionais, convocando diretamente nos programas da manhã, na hora do almoço, à tarde, no domingo, nos programas, sabe, dessas televisões. Ou seja, na verdade era uma manifestação que, na minha opinião, tinha muitos interesses. Me parece que o interesse principal era afastar o PT do governo, afastar a Dilma, porque eu acho que nós tínhamos feito uma lei que regulamentava o petróleo, devolvendo o petróleo ao povo brasileiro, colocando 75% do royalties do petróleo para a educação e ciência e tecnologia, porque a gente queria recuperar o não investimento na educação no século passado. Acho que era muito importante a gente saber que a gente estava recuperando a indústria naval brasileira, que tinha pouco menos de 3 mil trabalhadores quando eu tomei posse, e agora estava com 83 mil trabalhadores. A gente estava fazendo um navio de 400 mil toneladas, de 300 mil toneladas, de 200 mil toneladas, e ainda estávamos colocando o nome no navio de personalidades brasileiras que são esquecidas por quem estava no poder. Nós tínhamos aprovado a lei de conteúdo nacional para recuperar a indústria nacional, e tudo isso faz parte de um pacote que gerou um golpe. Ou seja, é preciso tirar esse partido do governo, é preciso tirar essa presidenta do governo, é preciso destruí-lo, e para destruí-lo nós temos que inventar histórias sobre ele, nós temos que denunciá-los, criticá-los, inventar qualquer espécie de mentira para que a gente possa derrubá-los. Ou seja, a verdade concreta é como Deus escreve certo por linhas tortas. Eles, na verdade, derrubaram a Dilma, e o Temer está na situação que está, e o Brasil não merecia estar passando o que está passando hoje, porque o povo está voltando a conhecer a pobreza, o povo que tinha não deixado de ser pobre, mas o pobre tinha aprendido a tomar café de manhã, almoçar, comer. O pobre estava podendo comprar o seu remédiozinho, pegava de graça na farmácia popular, sabe, pegava de graça no que tem farmácia, pegava na prefeitura, sabe, tudo isso está fazendo com que o povo comece a ficar, sabe, descobrindo o que levou o golpe. E eu, sinceramente, embora não seja, sabe, um cidadão que veja terrorismo em tudo, que veja infiltração em tudo, que veja golpe em tudo, eu acho que tem muita gente grande interessada em desestabilizar o Brasil. O Brasil tinha virado protagonista internacional. O Brasil era respeitado pelos Estados Unidos, era respeitado pela Rússia, era respeitado pela China, pela Alemanha, pela França, pela Itália. Ou seja, tinha ficado orgulhoso a gente ter passaporte brasileiro, tinha ficado orgulhoso a gente viajar para o exterior, sabe? Já não era mais o país do futebol, já não era mais Pelé, era um país que tinha acabado com a fome, era um país que tinha incluído os pobres no orçamento da União, era o país que os pobres tinham voltado a comer, que os pobres estavam conseguindo chegar à universidade, que tinha chegado às escolas técnicas. Ou seja, esse país que teve a maior ascensão da primeira década do século XXI no mundo, sabe? É importante lembrar, o Brasil teve a maior política de inclusão social no século XXI. Nenhum país conseguiu fazer o que o Brasil fez em apenas 12 anos. E é isso que fez com que muita gente trabalhasse para tentar destruir o PT. Então, meu caro, eu acho que tinha interesse americano que o Brasil não desse certo. Eu acho. Agora, é um achômetro, eu não tenho prova nenhuma. Agora, quando o responsável pelo gabinete institucional da presidência da República, o general Etigói, sabe, se reúne com um cara que era representante da FIA, eu acho que, sinceramente, era preciso que se desse uma explicação ao povo brasileiro por que dessa reunião e por que um agente da FIA dentro da Embaixada Americana fiscalizando o Brasil. Eu acho que há muito tempo eles vêm espionando a Petrobras. Depois que a Dilma gritou, depois que a Dilma se recusou aí nos Estados Unidos, o Obama também não disse nada, ficou quietinho, mas não fez nada. E deve continuar a investigar, eles devem estar ainda investigando não apenas no Brasil,
mas acho que muitos países, porque os americanos não querem que surja nenhum país que tenha protagonismo que não seja os Estados Unidos. Sabe, então de repente vai o Brasil a Israel dizer que enquanto tiver só os Estados Unidos negociando a paz, não vai ter paz, é preciso envolver outros países. Vamos ao Irã falar com a Ahmadinejad e conseguimos um acordo junto com a Turquia que nem a França, nem a Alemanha, nem os Estados Unidos tinham conseguido, e por birra eles recusaram o acordo que nós fizemos de aumentar as sanções contra o Irã. Então eu penso que tem, viu, João Rocha, tem coisa fora do Brasil com interesse em que o Brasil não seja protagonismo. Por isso é que o povo brasileiro tem que ter em conta que defender a soberania nacional é a gente ter, sabe, a gente tomar conta da nossa Amazônia, a gente tomar conta da nossa fronteira marítima, da nossa fronteira seca, é a gente ter as nossas forças armadas preparadas, bem equipadas para defender o nosso país, é a gente ter uma indústria nacional forte, é a gente produzir navio, é a gente produzir navio de propulsão nuclear, porque fizemos um convênio com a França, porque o Brasil tem que ter responsabilidade. O Brasil não pode, o tamanho que tem, com a fronteira seca que tem de 17 mil quilômetros, com a fronteira no Oceano Atlântico, com toda a costa africana e ainda com o pré-sal a 300 quilômetros da nossa fronteira, nós precisamos ter uma marinha forte, bem preparada, para que a gente possa proteger o Brasil e ainda auxiliar os nossos vizinhos africanos, sabe, com conhecimento científico e tecnológico. Então, essa soberania do Brasil é que eles não suportam, nem a Europa, nem os Estados Unidos. Eles acham que, como nós fomos governados durante muito tempo e prevaleceu o complexo de vira-lata, sabe, dos nossos governantes, pessoas que não tinham respeito por si mesmos, eles acham que pode mandar, pode dar ordem, sabe? E nós achamos que não, nós achamos que o Brasil é um país grande, é um país poderoso, é um país que tem o que falar para o mundo. E, portanto, o Brasil tem que andar de cabeça erguida. Foi isso que nós conseguimos fazer para o Brasil, e é isso, João Costa, que eles querem impedir. Presidente, dentro desse contexto atual, que na imprensa nacional não se fala de outra coisa. Antes o alvo era o PT, agora parece que a coisa vira. Delação da JBS coloca o governo Temer a cada dia numa situação mais difícil, atingindo o índice de popularidade jamais visto em termos negativos. Como é que o senhor está acompanhando, como uma das maiores lideranças de oposição desse país, esse momento mais recente, junto a isso, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que agora tem nas mãos da Câmara dos Deputados a questão de aceitar não o processo contra o presidente Temer? Nilvan, uma coisa importante que a gente tem que ter em conta é que eu sou um defensor do Estado de Direito Democrático. Eu acho que a lei vale para todos, por mais humilde e para a figura mais importante do país. Entretanto, o que nós temos que levar em conta é que é preciso que as pessoas que façam as acusações tenham provas materiais. Você não pode, apenas por conta de delação, já culpar, porque tem muito delator mentindo. Inclusive o Ministério Público, os procuradores da Operação Lava Jato, estão numa encalacrada, porque eles se comprometeram com mentiras, com a Rede Globo de televisão, de vender mentiras todo dia, sabe? E agora eles não têm o que entregar. No meu caso, eu já provei a minha inocência, eu estou querendo é que eles provem a minha culpa. Estou querendo que eles provem a minha culpa. Então, eu acho que se tem uma acusação contra o Temer, tem que ser investigado. Se for investigado, ele tem que ser julgado. E se for culpado, condenado. A regra é essa para ele, para mim, para você, sabe? E para qualquer pessoa desse país. Agora, o que nós precisamos ter garantia é o seguinte. Primeiro, o Ministério Público, nem a Polícia Federal, pode se subordinar ao desejo de um meio de comunicação para fazer denúncia. Porque eu sei, você sabe que eu tive no último ano mais de 20 horas de Jornal Nacional me denunciando. E eu não quero morrer, Nilvan, enquanto não houver a Globo pedir desculpa para mim. Sabe? Da mesma forma que tem aí um cidadão que foi senador suplente, um tal de Roberto Cavalcante, que falou muita bobagem essa semana ao meu respeito da Dilma,
ele foi senador e é dono do outro sistema de televisão, do sistema Correio, que eu quero ver se eu vou a Paraíba no mês de agosto, eu vou fazer uma viagem para o Nordeste. E eu quero ver se quando eu chegar lá, esse cidadão que foi caluniar eu e a Dilma no programa que estava sendo entrevistado no Castro Cunha Lima, eu quero ver se esse cidadão tem coragem de me convidar para me entrevistar no sistema de comunicação dele e falar as bobagens que ele falou. Eu quero ver. Porque é o seguinte, a gente não pode conviver num país onde o denuncismo aconteça todo dia sem prova. Eu só quero prova. Então eu acho que é o seguinte, eu acho que o PMDB e o Temer e o Aécio e o PSDB, eles estão provando do veneno que eles produziram nesse país. Eles estão colhendo tempestade, porque plantaram vento. Eles plantaram ódio. E eles estão criando isso, né? Estão colhendo isso. Sabe? Esse país está com um clima de ódio, um clima de intolerância, porque eles criaram desde 2013. Sabe? Vendendo facilidade e culpando o PT. Eles estão no governo, por que não resolvem os problemas com facilidade? Estão jogando a culpa em cima dos pobres. A culpa da desgraça do Brasil é a aposentadoria, a culpa da desgraça do Brasil é o trabalhador, a culpa da desgraça do Brasil é o trabalhador ter férias, é o trabalhador ter 3% de aumento. Eu provei um nordestino retirante que veio para São Paulo e teve o diploma primário e virou presidente da República, eu provei que o pobre não é problema neste país. O pobre, na hora que ele é incluído, sabe, na economia, no orçamento da União, o pobre vira a solução para o nosso querido Brasil. Portanto, é o seguinte, essa gente não tem competência, não sabe o que fazer com o país, não conhece de povo, qualquer coisinha é cortar. E vai cortar o quê? Corta a saúde. Vai cortar o quê? Corta a educação. Vai cortar o quê? Corta salário. Vai cortar o quê? Manda o funcionário público embora. Vai cortar o quê? Corta só no pobre. E o rico, eles não cortam nada. Absolutamente nada. Então, meu caro, é o seguinte, nós estamos com um governo que você disse que está desacreditado, não. O Temer, na verdade, as pesquisas demonstram que ele é uma margem de erro. Um cara que só tem 3% não tem nada. Então, eu penso que nós precisamos ter consciência, é preciso que o Brasil eleja um presidente da República, uma presidenta, sabe, eleita democraticamente pelo voto, porque somente uma pessoa eleita democraticamente pelo voto vai ter credibilidade de propor as mudanças que o Brasil precisa. E as mudanças são simples, o Brasil precisa voltar a crescer, é preciso que a gente tenha uma política de investimento do Estado, que a gente possa efetivamente incluir o pobre outra vez no orçamento da União, fazer com que o pobre participe, gerar emprego, gerar salário, gerar renda e gerar crescimento econômico. O Brasil conheceu isso. Eu tive o prazer de ser presidente no momento em que o povo brasileiro era o mais otimista do mundo. E eu penso que isso pode voltar a acontecer se você tiver gente governando o Brasil com esse compromisso. 13h23, então João Costa, mais uma para o presidente Lula ao vivo. Presidente, imaginemos 2018, o senhor liderando e ganhando as eleições. O senhor vai manter essa postura de conciliação? Qual é a sua opinião sobre a política de alianças do senhor, do seu partido, para com o PMDB aqui da Paraíba, do Brasil inteiro, que o PMDB que apunhalou o senhor pelas costas? Qual vai ser a sua política de aliança? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, não foi apenas o PMDB quem apoiou a Dilma pelas costas. Se você pegar a base de governo da Dilma, a base de aliança, sabe, PRB, PP e vários outros partidos que faziam parte do governo da Dilma, o Kassab era ministro da Dilma, nós temos aí o ministro da Dilma que era do PP aí, sabe, o Reinaldo, o Reginaldo Ribeiro. Nós temos outras pessoas, e que essas pessoas se acovardaram, porque essas pessoas, quando você chama eles para participar do governo, eles dizem assim para você, olha, gratidão é uma coisa que a gente não esquece. A primeira coisa que eles fazem, sabe, esquecer a gratidão. E viram traidores, porque na verdade o que fizeram com a Dilma foi uma falta de vergonha, sabe? Eu sei como é que a Dilma tratava ele, a Dilma tratava com muito carinho. Então pessoas que agem assim, dá a seguinte demonstração, caráter não está à venda em supermercado.
nem em bodega, nem em bar. Caráter a gente nasce com ele, sabe? Então, eu penso que a construção de aliança política ela vai depender de um programa que se faça para recuperar a economia brasileira. Veja, é muito difícil hoje você imaginar que possa ser feita a aliança política que foi feita em 2010. Mas é muito complicado também você imaginar que um partido sozinho tem força para ganhar as eleições. Obviamente que eu sonho em construir um bloco de esquerda progressista com o PSB do nosso companheiro Ricardo Coutinho. Eu sonho construir com o PDT, eu sonho construir com o PCdoB, eu sonho construir com outros partidos de esquerda e com personalidades dignas que existem também nos outros partidos políticos. Mas isso, primeiro nós vamos ver. Primeiro se eu sou candidato, sabe? Primeiro se o partido vai me lançar candidato, depois se o partido tomar decisão é que nós vamos começar a conversar. Agora, eu tenho a convicção e tenho certeza, João, que o país é um país grande e problemático, que a gente tem que respeitar as forças políticas regionais, porque o único partido nacional, com decisões nacional, de caráter nacional, é o PT no Brasil. Porque todos os outros são partidos regionais. São partidos onde a decisão predomina no Estado. Né? Sempre foi assim a política brasileira. Então, obviamente que nós vamos construir, sabe, uma aliança política com base num compromisso programático para o Brasil. Programático, ou seja, uma coisa, o que nós vamos fazer nos 4 anos que vamos governar o Brasil? O que a gente vai fazer com a educação, com a saúde, com a economia? O que a gente vai fazer com a agricultura? Qual será? A gente vai ter que definir, sabe, com quem que a gente quer governar? Sabe? Então, é uma coisa que eu tenho muita certeza de que nós vamos encontrar as pessoas certas para governar esse país no próximo período. O que não dá é para a gente ver o povo brasileiro voltar a sofrer. O povo voltar a ficar triste, o povo ficar desencantado, sabe? E é isso que me causa tristeza, é isso que me causa, sabe, às vezes eu fico acabrunhado porque esse país esteve a ponto, sabe, de ser o maior motivo de orgulho do mundo, sabe, pela inclusão do povo. Foram 40 milhões de pessoas que foram a um padrão de classe média, foram 36 milhões que saíram da miséria, foi escolas que o Brasil nunca teve. Eu tenho muito orgulho de ter feito o ProUni e garantir que filho de sertanejo pudesse entrar na universidade, filho de pequeno produtor, pobre da periferia. Nós fizemos do Fiesp, só na Paraíba, sabe, no período que a gente tem contabilidade, foram 40.300 pessoas, o ProUni foi quase 20 mil pessoas, o Pronatec 248 mil pessoas, nós fizemos 5 campos universitários, sabe, e a Dilma fez 9 escolas técnicas, eu fiz 3, então são 12 escolas técnicas. Então, esse país é possível. Esse país é possível de ser feito se a gente olhar para as pessoas mais humildes e trazê-los para participar do projeto. Eu acho que a coisa mais fácil que a gente tem é cuidar do povo pobre. Eu nem falo mais em governar. Eu falo que eu tenho vontade de voltar a ser presidente da República se os partidos da base da esquerda quiserem, sabe, se os meus amigos quiserem, se o povo aceitar, obviamente, para cuidar desse povo. A palavra não é governar, a palavra é cuidar. O rico não precisa do governo. Quem precisa do governo são as pessoas mais pobres, são os trabalhadores, são os sertanejos, são os pedreiros, são os metalúrgicos, são os químicos, são os gráficos, são os motoristas, são as pessoas que sustentam esse trabalho com produção. Então é esse país, meu caro, que nós vamos governar. Acabei de fazer agora, o João Costa, uma reunião com economistas. Estava com 12 economistas aqui discutindo o ajuste fiscal do governo. Ou seja, o governo vai continuar, a receita do governo vai continuar caindo, a economia ela pode crescer uma coisinha insignificativa e diminui a arrecadação do Estado. E o Estado tem que voltar a ser o indutor da economia. O Estado tem que colocar dinheiro para governar. O Banco do Brasil tem que voltar a ser banco público. A Caixa Econômica tem que voltar a ser banco público. O BNB tem que voltar a funcionar como banco público. E o BNDES tem que voltar a funcionar como banco público. É preciso acabar com essa bobagem, sabe, de que o Estado
tem que ser fraco, o Estado tem que ser forte. O mundo desenvolvido, todos os Estados são fortes. Somente onde os Estados são fracos é que, sabe, o governo não arrecada nada e tem muita miséria. Portanto, eu quero que as pessoas saibam que nós vamos disputar uma eleição em que a gente vai definir o papel do Estado. O Estado tem que interferir, sabe, como indutor da economia. 13h31, já no finalzinho, sei que o senhor tem uma viagem marcada daqui a pouquinho, mas eu vou deixar João Costa fazer a última dele e em seguida a gente finaliza aqui nossa entrevista. Senhor João, presidente, o senhor de novo no Palácio do Planalto a partir de 2019. O senhor anularia a reforma trabalhista, o senhor anularia todos os atos desse presidente Temer? Olha, primeiro é muito, seria falso e seria dizer eu vou chegar e vou anular tudo, né? É preciso que a gente meça duas coisas. Primeiro, a correlação de força que você vai ter como resultado das eleições. E por isso que isso tem que ser bem trabalhado durante o processo eleitoral. Segundo, você não vai ser eleito para ficar brigando com o ex-governo. Você vai ficar brigando para fazer a coisa que tem que fazer. Uma coisa as pessoas têm que ter certeza. Eu sou defensor de que os trabalhadores têm que ter direitos trabalhistas, têm que ter as conquistas que eles tiveram garantidas. Eu sou favorável que o trabalhador não seja penalizado. Eu sou favorável que o governo não gaste o que não tenha. Mas o governo tem capacidade de endividamento e, no caso de fazer investimento, o governo pode se endividar para fazer investimento em obras de infraestrutura e fazer com que o país volte a crescer. Porque somente assim é que a gente vai poder levar o Brasil a ser a quinta economia do mundo, como nós quase fomos em 2008. Eu estou convencido que o que eles estão fazendo não é reforma, eles estão demolindo as conquistas que o povo brasileiro tiveram a partir da CLT em 1943 com o governo Getúlio Vargas. É uma pena que os empresários brasileiros, e sobretudo o Congresso Nacional, que deve ser o Congresso ideologicamente pior que nós já tivemos nesse país, tente desmontar os direitos dos trabalhadores brasileiros, quase que querendo voltar ao tempo da escravidão. Então, pode ficar certo, João, que vai ter muita briga, querido, vai ter muita briga, e eu espero contar com muita gente boa da Paraíba para que a gente possa mudar este país e devolver este país a alegria que o povo merece ter. 13h30 na Paraíba, confirmando 13h33. É um ponto que já repercute aqui, presidente Lula, na imprensa, nesse momento, em todos os grupos da internet. É sua declaração no começo da entrevista, dizendo que vai ter o prazer de inaugurar o eixo norte da transposição ao lado do governador Ricardo Coutinho. Olha, esse é um desejo, Nilvan, é um desejo, é um sonho, porque eu tinha vontade de que a gente tivesse acabado duas obras, essa, sabe, e ter acabado também a Transnordestina, a nossa ferrovia ligando o Porto de Pecém ao Porto de Suape, passando por Eliseu Martins, e criando condições de a gente poder ligar todo o Nordeste com uma ferrovia. Mas eu ainda tenho fé em Deus, ainda me considero novo, só tenho 71 anos, sabe? Estou fazendo ginástica 2 horas todo dia, meu caro. Todo dia eu faço 2 horas de ginástica, ando 7 quilômetros, corro, faço musculação, estou me preparando. Estou me preparando porque quem quiser disputar vai ter que ter, sabe, muito preparo físico, muito preparo mental e muito compromisso com o povo brasileiro. E você sabe que o Ricardo é uma pessoa que eu tenho um apreço extraordinário, que eu gosto muito dele. Acho um dos políticos mais sérios desse país e ele deve ser motivo de orgulho do povo da Paraíba. Por isso, eu tenho certeza que nós vamos estar juntos, sabe, nas próximas lutas nesse país. Muito bem. Presidente Lula, 13h35, queria agradecer demais a sua disposição de bater esse papo conosco e com a Paraíba nesse momento. Nós estamos falando para mais de 10 emissoras de rádio, para mais de 100 cidades da Paraíba nesse momento, através de uma emissora que é campeã do Ibope em audiência, que é a Arapuã FM, João Pessoa, que tem uma rede de rádios até Cajazeiras.
Nilvan, deixa eu te contar uma coisa, já que você é de Cajazeira. Veja, o país mudou tanto. Eu lembro que eu estava fazendo um comício do PT na cidade de Sousa, em 1980. Não, eu lembro que em 1980 eu vi uma mulher pedindo esmola e ela estava com uma criança no colo e ela estava pedindo esmola para enterrar a criança. Tá? E eu lembro em Cajazeira, eu estava fazendo um comício na porta perto da casa do presidente do PT, que era um professor, e uma mulher desmaiou de fome. Isso acabou no nosso governo, meu filho. Isso acabou. E eu queria também te dizer que você tem um grande conterrâneo aqui em São Paulo, que é o Pedro Albuquerque, que é um dos maiores cirurgiões plásticos desse país hoje. Eu não vou te dar o nome aqui para não delatar ninguém, mas muita pessoa famosa que você conhece aí, bonitona, passa pela mão do Pedro Albuquerque, um paraibano de Cajazeira, meu amigo, sabe? É um cabra porreta, viu? Eu fico muito feliz quando vem um nordestino aqui para São Paulo e vence. Sabe? Vence e vira gente importante. Portanto, eu quero te agradecer, meu irmão, e dizer para você que é uma alegria extraordinária, primeiro, a gente falar com as rádios das cidades brasileiras. Você sabe que não é tua rádio da capital, não. Eu acabei de receber, antes de você começar o teu programa, eu estava conversando com o prefeito do Crato, no Ceará. E ele estava me dizendo, ô Lula, se você falar com a rádio lá no Crato, você vai falar para 30 cidades vizinhas do Crato. Então, ao invés de a gente ficar esperando o Jornal Nacional falar mal da gente, é bom a gente conversar com os meios de comunicação espalhados por esse país. Portanto, eu quero, e essa entrevista que eu estou dando para você, a gente está transmitindo diretamente pelo Face, meu filho. Então, isso tá. Você pode saber que tem gente no Acre assistindo a gente, que tem gente no Rio Grande do Sul assistindo a gente, que tem gente em Manaus assistindo a gente aqui em São Paulo. Sabe? Então, o que a gente está fazendo é criando o nosso meio de comunicação, falando para o Estado e falando para o país. Sabe? Então, eu quero te dizer que é uma alegria saber que a gente tem espalhado pelo Brasil uma rede de comunicação de pessoas decentes como você, de pessoas democratas como você, de pessoas que dão oportunidade a todos. E, portanto, eu vou te contar uma coisa. O cara que me xingou na outra rádio, sabe, que não foi nem eleito senador, foi suplente, que deveria ir na rádio agradecer a Deus pelo Lula ter sido presidente da República e por ter feito o que fizemos para Paraíba. Um cidadão desse, que não merece que eu cite o nome, que não merece meu respeito, não pede por esperar, porque não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista pessoal, quando eu estiver na Paraíba, eu quero ver se ele me dá o microfone da rádio dele para ele me entrevistar. Meia hora. Tá bom? Um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe. Um abraço, Zé. E também um grande abraço ao meu querido governador Ricardo Coutinho. Quem está aqui é Anselmo Castilho, acompanhando no estúdio aqui a entrevista, presidente. Tá? Um abraço, querido. Um abraço. Um abraço para você, um abraço para o João Costa. Tá bom, um abraço pra ele. E o João Costa que não beba muito hoje, que é aniversário dele, hein, pô. Se beber, não dirija, meu filho. Abraço, presidente. Tá bom? Tá, viu? Vida longa. Vida longa. Um abraço. Que Deus abençoe vocês.